Caitlin Mulholland. A professora Caitlin é professora... Eu vou resumir, tá? O currículo dela é brilhante, é extenso, mas, em síntese, a professora Caitlin é professora da PUC-Rio, e ela agora vai usar o tempo dessa segunda palestra para responder também uma questão que é tão complexa e nova e super relacionada à LGPD, a novos conceitos que a lei traz, como o conceito dos dados sensíveis, né? Então, a professora vai buscar problematizar, quem sabe responder a questão de se os dados sensíveis merecem tutela jurídica de direitos fundamentais. Professora, a palavra é sua. Boa tarde. Eu vou tomar a liberdade de conversar com vocês sentada, porque eu estou morrendo de frio. Meu nome é britânico, mas a minha temperatura é carioca. Então, eu vou aproveitar esse momento para ficar sentadinha. Bom, então, Obrigada, Rebeca, pela apresentação. Para frente esse verde aqui. Tá bom. Como Danilo já havia mencionado no começo da apresentação dele, nós temos uma pergunta a responder e a resposta à minha pergunta é sim. Então, terminamos a palestra rapidamente. O que foi proposto foi justamente discutir se a proteção, se os dados sensíveis, né, que são uma categoria própria trazida no nosso ordenamento jurídico, não só na Lei Geral de Proteção de Dados, mas em outras normas, se esses dados sensíveis eles devem ser caracterizados ou eles devem ter a sua tutela jurídica realizada por meio da mesma proteção que é concedida aos direitos fundamentais. Bom, então, para a gente começar esse nosso papo, acho que é importante a gente primeiro identificar que o conceito de dados sensíveis, né, ou como o próprio GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né, considera como dados de categorias, né, especiais, né, os dados sensíveis eles foram trazidos para o nosso ordenamento. Esse conceito foi trazido pela lei de cadastro positivo, que no seu artigo 3º ele já trazia o conceito, ou pelo menos já categorizava alguns dos tipos de dados que podem ser, ou que poderiam ser considerados como dados sensíveis. Então, se a gente for ler, né, a norma, né, se a gente for interpretar o artigo 3º, parágrafo 1º e 3º, a gente vai chegar à conclusão de que o conteúdo dos dados sensíveis é um conteúdo que diz respeito ao que é mais íntimo, né? Aos dados que se referem de forma mais especial à intimidade das pessoas, mais do que a privacidade, apesar de eu saber que o Danilo não gosta da teoria da casca da cebola, mas a gente estaria diante aqui de dados que se conectam de alguma forma com situações que são existencialmente relevantes, né? E a própria lei 12.414 de 2011 traz uma estrutura normativa bastante interessante, né? Porque existe no parágrafo 1º a conceituação, né, ou a permissão, por assim dizer, né, de armazenamento de dados, desde que de forma clara, objetiva, e no parágrafo 3º estabelece uma norma proibitiva. Ficam proibidos as anotações e no inciso 2º traz justamente o conteúdo do que seriam os dados sensíveis. Então, vejam, essa estrutura da norma da lei do cadastro positivo é uma estrutura que é proibitiva. Não existe a permissão para que haja a anotação desses dados, mas ficaria, portanto, proibido. Mas por que isso, né? Por que a gente tem essa norma proibitiva, né? Porque
justamente por se tratar de uma legislação cuja finalidade seria, né, em grande medida, a proteção do crédito, quaisquer dessas informações que digam respeito a origem social, étnica, saúde, informação genética, orientação sexual, não estariam de alguma forma, ou melhor dizendo, de forma alguma, conectada com qualquer tipo de análise de crédito que pudesse eventualmente ser concedida ou negada. Então, como a finalidade desta lei específica é a proteção, né, a proteção e acesso a crédito, qualquer outra informação que se refira especificamente à existência, à situação existencial da pessoa, ficaria, portanto, afastado dessa ideia da finalidade da lei. A gente tem, portanto, essa norma que é proibitiva e a gente tem esse conteúdo específico trazido na lei, que é muito semelhante, se não idêntico, ao conteúdo que é trazido na Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, quando a gente fala de dados sensíveis, a gente tem que sempre se lembrar que esse conceito ele não é trazido originalmente pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele já existe anteriormente em outra legislação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados faz uma enumeração, enumera, no meu entender, não de forma taxativa, né, aquelas situações no artigo 5º, né, no inciso 2º, quais seriam aquelas situações em que a gente poderia considerar a existência dessa categoria especial de dados pessoais, né? Da mesma forma que na Lei do Cadastro Positivo, a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados a consideração da origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual e dado genético ou biométrico quando vinculado à pessoa natural. Lembrando sempre que os dados pessoais se referem à pessoa natural, não à pessoa jurídica, no que diz respeito à proteção da Lei Geral da LGPD. E aí a pergunta que se faz é justamente se esse rol, né, do artigo 5º, inciso 2º da Lei Geral é um rol taxativo ou não. E, claro, né, sendo uma egressa da escola uergiana, Direito Civil Constitucional, jamais poderia sustentar a taxatividade desse rol, né, do artigo 5º, inciso 2º, justamente porque existe uma compreensão, que eu acho que é fundante da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é o fato de que os dados compõem a pessoa, né? Ou seja, quando a gente fala de dados de qualquer natureza, a gente está, em última medida, falando de identidade. A gente está falando do reconhecimento de determinadas informações que se referem à existência daquela pessoa e, portanto, podem ser remetidos ou podem ser interpretados, ampliados, de acordo com o reconhecimento da cláusula geral de tutela da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Ou seja, o artigo 5º, inciso 2º da Lei Geral, traz exemplos, né, não taxativos, portanto, de hipóteses em que nós estaríamos diante, estaticamente, né, ou seja, uma análise absolutamente estática, de dados que serão considerados sensíveis. Que é importante fazer uma rápida diferenciação entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Regulamento Europeu de Proteção de Dados e do ponto de vista da estrutura normativa, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Europeu, quando ele se refere ao tratamento de dados pessoais sensíveis, ele inicia, né, a norma de forma a estabelecer uma proibição e, posteriormente, estabelece as exceções, ou seja, é proibido o tratamento de dados pessoais sensíveis, salvo nas seguintes hipóteses. A norma brasileira, artigos 11 e seguinte da Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece uma norma permissiva, ou seja, pode-se tratar os dados pessoais sensíveis com consentimento, sem consentimento, e traz as hipóteses. Então, essa própria estrutura do sistema, né, dessas duas normas, acho que já indica bem para a gente, se a gente fizer uma interpretação sistemática, né, do motivo pelos quais a gente optou pela norma
permissiva, com exceções previstas, diferentemente do que acontece no GDPR. No final das contas, o efeito prático é o mesmo, porque as hipóteses em que excepciona-se o tratamento de dados na União Europeia são hipóteses em que se permite a tutela, o tratamento de dados no Brasil. Bom, essa cláusula, né, e aí eu vou tomar a liberdade de citar um membro da mesa, que é o professor Carlos Conder, que num artigo recentemente escrito, num livro que foi coordenado pelo professor Gustavo Tepedino, pela professora Ana Frazão e pela professora Milena Donato Oliva, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dissertou sobre os elementos, né, que podem ser referenciados, né, à cláusula geral de tutela da pessoa humana quando a gente está tratando dos dados pessoais sensíveis. E o professor Carlos Conder, não fique envergonhado de eu citá-lo, espero que não, mas o professor Carlos Conder, ele estabelece 3 conteúdos que justificariam a tutela desses dados sensíveis de uma maneira mais rigorosa, por assim dizer, e que pudesse, né, essa tutela pudesse ser remetida à Constituição Federal, que seriam esses 3 elementos, ou seja, os dados pessoais sensíveis são tutelados, protegidos no nosso ordenamento, porque, em última instância, a gente está se referindo à proteção da privacidade, à proteção da identidade pessoal e à proteção, à tutela daquelas situações que dizem respeito a uma igualdade substancial ou até mesmo um direito à diferença, quando existe aí o reconhecimento da vedação à discriminação. Então, o que isso quer dizer, né? A conclusão que o professor Carlos Conder e eu também tomamos quando discutimos sobre o dado pessoal sensível, é que todas aquelas situações, não somente aquelas, né, previstas no artigo 5º, inciso 2º, mas todas aquelas situações em que existe o tratamento de dados, em que é possível se identificar situações em que haveria a possibilidade de uma discriminação por conta desse tratamento, deve ser considerada aí, preferencialmente, a cláusula de tutela da pessoa humana e deve ser considerada aí um maior rigor nessa tutela. Da mesma forma, citando outro colega da mesa, o professor Danilo Doneda, e aí eu sigo integralmente o que eu aprendi com ele, quando trata da questão da discriminação, então já puxando, né, um gancho do conteúdo anterior, do slide anterior, o Danilo, vou citá-lo ipsis literis, quando ele diz que um dado por si só não seria perigoso, né, ou discriminatório, mas o uso que dele se faz pode sê-lo. Isso significa, em grande medida, que, mais uma vez, né, a gente pode ter situações em que existe um tratamento de dados pessoais que não sejam estaticamente considerados como dados sensíveis ou enumerados na lei como dados sensíveis, mas cujo tratamento possa revelar essa sensibilidade, porque justamente leva a um tratamento discriminatório na hora da análise, né, e do uso desses dados. Então, a gente está diante de uma situação em que se amplia as hipóteses de proteção de dados pessoais sensíveis, considerando o princípio da igualdade material e os efeitos do tratamento que aquela situação, né, enfim, pode vir a gerar. E aí a gente tem, claro, né, o efeito do tratamento que a gente está se referindo quando a gente fala de discriminação, é um tratamento que é potencialmente lesivo, né? O tratamento discriminatório, ele é permitido, desde que ele não seja abusivo. Discriminações existem, né? A professora Priscila Fischner falava no painel anterior sobre a questão de seguros, né? Determinados, para você alocar riscos num contrato de seguro, a discriminação é necessária, senão você não consegue realizar de fato a finalidade desse contrato. Então, a gente está se referindo, nesse caso específico, de tratamento de dados pessoais sensíveis, ao tratamento que seja potencialmente lesivo, porque revela uma discriminação abusiva ou uma discriminação ilícita.
E aí a gente está diante de um paradigma, se eu puder usar essa expressão, que é a distinção que a gente vai fazer entre os dados pessoais sensíveis, ou os dados pessoais analisados de uma maneira estática, versus os dados pessoais analisados de uma maneira dinâmica, que seria exatamente o que a gente advoga na Escola de Direito Civil Constitucional, da funcionalização dos institutos. Então, não basta que se identifique aquelas situações em que, concretamente, existam aqueles dados sobre origem genética, racial, ideológica, enfim, em que existe essa presunção de sensibilidade dos dados, mas também é necessário se analisar naquelas situações em que não existe essa presunção de sensibilidade, mas que vai se considerar como sendo, devendo ser tutelado como dado sensível, quando houver aí um potencial lesivo, um potencial discriminatório. E aí eu trouxe, num artigo que eu escrevi no final do ano passado, eu trouxe 3 exemplos em que havia a utilização de dados pessoais para fins com uma finalidade que é potencialmente lesiva. Nas 3 situações, a gente está diante de tratamento de dados sensíveis, quais sejam uso de dados médicos, super sensíveis, sobre pacientes com HIV, ou pacientes, que provavelmente tinham HIV porque tiveram encontros sexuais de risco nos últimos 12 meses. Então, você tem uma presunção de que o sujeito tem HIV porque ele foi promíscuo, muito entre aspas, várias aspas. Esse foi um caso em que houve um tratamento, isso foi na Austrália, foi um caso que houve tratamento de dados biológicos que foram vazados, a gente teve um incidente de segurança gravíssimo e que gerou aí um desespero total nos titulares desses dados sensíveis. Esse foi um caso que é bastante emblemático, a gente está diante realmente de um incidente que diz respeito a um dado de natureza biológica que é estaticamente considerado como um dado sensível. Agora, vamos pegar um outro exemplo que eu não trouxe nesse artigo, eu trouxe 3 exemplos nesse artigo, mas um outro exemplo que eu me deparei recentemente é um caso em que, através de uma análise de probabilidade de nome, em certidões de nascimento, se chega à conclusão de que uma determinada pessoa é negra ou branca. Então, o nome da pessoa não é um dado sensível, mas o uso que é feito desse nome pode tornar aquele tratamento discriminatório e, portanto, sensibilizar os dados. Então, se a gente faz uma análise, isso foi feito nos Estados Unidos, dos 20 nomes mais comuns na comunidade negra, você chega à conclusão de que a pessoa que se chama Alicia, por exemplo, é uma mulher negra. O dado em si, nome que está sendo tratado, por exemplo, por um banco, por uma instituição financeira, o nome em si dessa pessoa não tem a menor capacidade de sensibilização, não tem natureza sensível. Mas, a partir do momento que esse nome é utilizado para uma finalidade que é concessão ou não de crédito para aquisição da casa própria, esse dado que não é sensível passa a ser sensível porque ele vai cumprir uma finalidade que é potencialmente lesiva àquela pessoa. E aí eu trago para vocês, que eu acho que é um dos princípios, todos os princípios, evidentemente, são fundamentais na Lei Geral de Proteção de Dados, mas o princípio que eu acho mais significante no que diz respeito à tutela dos dados pessoais sensíveis é o princípio da não discriminação, previsto no artigo 6º, inciso 9º, que estabelece como finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, finalidade principiológica da lei, justamente o uso, a impossibilidade da realização de tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E aí a gente tem o reconhecimento de que existe uma proteção não preferencial, mas existe uma proteção dos dados pessoais sensíveis funcionalizado de acordo com a finalidade que o tratamento vai alcançar. E o próprio artigo 11, parágrafo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados já reconhece esse caminho de indicar que não só os dados sensíveis taxativamente previstos serão protegidos como dados sensíveis, mas também qualquer tipo de tratamento que revele dados sensíveis.
E aí a gente tem, para responder rapidamente, né, a pergunta que foi realizada no início da palestra, a gente tem a proposta de emenda constitucional número 17, 2019, que ainda está em tramitação, que propõe a inclusão no artigo 5º da Constituição Federal da proteção de dados, e aí num sentido mais amplo, né, dados como um todo, não dados pessoais sensíveis, como direito fundamental, que já responderia de cara à nossa primeira indagação, né. Ainda não foi aprovada, está em tramitação, mas muito possivelmente será inserida, ainda que nós já soubéssemos, já saibamos que é uma inclusão absolutamente desnecessária, se a gente considera que a proteção de dados é uma derivação da proteção, da tutela da pessoa humana integralmente. Para terminar, a gente tem aí duas situações em que existe, né, a possibilidade de tratamento, como eu falei no início da palestra. A Lei Geral de Proteção de Dados permite o tratamento com consentimento ou sem o consentimento, e aí esse tratamento com consentimento estabelece uma série de requisitos ou qualificadoras desse consentimento. E aí eu tomo um pouco um outro artigo do professor Carlos Conder sobre biodireito, em que a gente qualifica o consentimento através da ideia de consentimento informado, né? E a gente poderia considerar dessa forma também para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente identificar que quando a gente está diante, ou melhor, ponderar, que quando a gente está diante do tratamento de dados pessoais sensíveis, a gente deveria indagar se, além da finalidade, né, exigida para o tratamento de dados, a gente deveria ter uma finalidade qualificada, porque o tratamento se refere a dados pessoais sensíveis. Eu ainda estou estudando esse aspecto, né, da qualificação da finalidade, espero voltar com algo muito em breve. Muito obrigada.